é o participante ali procurando os papéis, né, no sorteio. Ele tira um papel, coloca aquele papel ali esperando a apresentadora ler o papel e o nome que ela pegou e vai para o papel dele. E quando ela lê o papel que está na mão dele, miraculosamente, quem esse rapaz tirou é ele próprio. Muita gente pergunta se o SBT me processou por essa análise, né? Na verdade, o SBT me deu uma resposta direta e nominalmente que eu nunca mostrei antes aqui na história do canal. Eu vou mostrar nesse vídeo aqui, vamos falar sobre isso. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos começar o quadro Reagindo às Análises, onde eu vou assistir algumas análises que eu já realizei, ver se eu concordo com as análises até hoje, se eu mudaria algo, se a minha análise naquela época merece uma correção e contar para vocês os bastidores, o que aconteceu depois dessas análises, como essa aqui no caso, né, um vídeo muito famoso que eu fiz uma análise sobre o SBT e inclusive o próprio SBT me respondeu nominalmente. Na época, eu nunca mostrei isso aqui. O pessoal até hoje pergunta se eu fui processado pelo SBT por conta desse vídeo e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E vale a pena te pedir para já se inscrever e curtir esse vídeo aqui se você gosta de análises comportamentais não verbais e quer ver mais vídeos como esse, tá certo? Vamos então começar a nossa análise. O nome do vídeo é O Participante Trapaceou em Programa de TV. Análise de linguagem corporal metaforando. Esse vídeo, se eu não me engano, é o vídeo mais assistido do canal Metaforando, foi postado há 4 anos atrás e tem quase 11 milhões de visualizações. Vamos assistir o vídeo então e vamos comentar essa análise. Seriam as chances de você estar participando de um programa de TV valendo prêmios e durante um sorteio você tirar o seu próprio nome? Poucas, né? Mas e se você estivesse trapaceando nesse sorteio? Nossa. Saudades dessa introdução, cara. Quem fez foi o meu irmão, o Vinícius, né, que é editor aqui do canal Metaforando. Que saudades. Olá pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, perito técnico das expressões faciais e investigador profissional pela Code SP. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal da América Latina. Soy el fuego. Caso de hoje, só não lembrava disso. Você é da época do Soy el Fuego aqui no canal Metaforando? Soy el Fuego. Comenta aí se você lembra dessa vinheta, eu nem lembrava do Soy el Fuego. Hoje me chamou muito a atenção, mas também foi uma dica feita por vocês. Vamos ver o caso. Lá no meu Twitter, vocês bombaram meu Twitter, inclusive se você não me segue e quer mandar também assunto lá, é @VitorStandup, me segue lá. E também no meu Instagram, a galera mandou pra caramba por direct: Vitor, vê se esse cara trapaceou, ele tá milionário! Basicamente o que a gente tem aqui então é o participante ali procurando os papéis, né, no sorteio. Ele tira um papel, coloca aquele papel ali esperando a apresentadora ler o papel e o nome que ela pegou, tá bom, e vai pro papel dele. Tá. Quando ela lê o papel que tá na mão dele, miraculosamente, quem esse rapaz tirou é ele próprio. Oh meu Deus, tramóia? Então, será que teve uma tramóia aí, pessoal? Essa era a pergunta, né? Será que foi armado? Será que ele mesmo fez um negócio ali para tirar o próprio nome, para obter um prêmio, um benefício? Então o rapaz parece ficar encabulado, parece ficar surpreso, a plateia aplaude e ele diz que realmente é o nome dele. E a apresentadora realmente confirma que é o nome dele e isso acontece. Primeiro ponto... Então vamos lá, vamos ver. Ponto interessante a ser falado é essa reação de surpresa dele, né? Quando ele ouve o começo do nome dele. Isso por si só já é muito esquisito. Ela não fala o nome inteiro dele, ela simplesmente fala... Antônio Mateus. Vamos supor, como se eu chamasse João Pedro da Paula Cunha Silva Costa e alguém falasse João Pedro e na sequência eu já falasse opa, sou eu. Só pode ser eu. Um auditório cheio de gente, com várias pessoas aqui nesse baú, né, vários nomes. No Brasil, várias pessoas inscritas no programa de vendedores da Jequiti. João Pedro só pode ser eu. É uma reação muito rápida, né? Uma reação, a gente chama isso de uma latência muito baixa, né? Geralmente quando a latência é mais longa, né, você demora um pouquinho para ter a reação ao estímulo, está associado ao estímulo mais genuíno, né? Porque senão não é uma emoção de surpresa. Se eu já reajo antes do estímulo se completar, né, antes de eu ouvir o meu nome completo, como é que vai ser uma reação de surpresa, né? Isso por si só já seria um ponto esquisito, mas também é passível sim da pessoa se sentir surpresa. Ela realmente pode achar que foi ela. Mas vamos analisar essa surpresa. O Antônio Mateus... Ok. Primeira coisa, a gente não tem uma sincronia emocional com a verbalização, quando ele fala o quê. Conforme descrito por Ekman no livro Emotions Reviewed, como a emoção tem uma velocidade de processamento muito mais rápido, a tendência é que a gente processe a emoção no cérebro
a fibra muscular gere uma expressão facial e na sequência a gente consegue expressar ali outros comportamentos, como por exemplo, bater numa mesa, se afastar ou verbalizar uma informação. Basicamente o que eu estou dizendo aí é que assim, a resposta emocional, quando a gente sente uma emoção, né, uma emoção primária ou uma emoção secundária, como é explicado pelo Damasio no Erro de Descartes, quando a gente processa uma emoção, as respostas emocionais ocorrem. Basicamente, das respostas emocionais, a mais rápida delas tende a ser o comportamento músculo-esquelético, como por exemplo uma alteração facial, né? E após o comportamento facial que a gente tem algumas outras alterações comportamentais, como por exemplo uma alteração comportamental gestual, bater na mesa, né? Mas antes da pancada você vai ver uma contração na face, vai ver primeiro uma expressão, por exemplo, de raiva e depois a pessoa bate na mesa, né? Então, o que eu estou dizendo é que a emoção ela ocorre antes na face e depois no restante do corpo. E aqui nesse momento vocês conseguem ver que ele começa a verbalização antes, no meio da fala dele ele faz a expressão de surpresa ali. Esquisito. Ele tá verbalizando antes e depois que ele tá fazendo a expressão facial. É estranho, é como se eu fizesse algo assim. Estou com raiva de você. Então eu verbalizo antes e depois eu faço a expressão facial. É esquisito, não parece ser um comportamento emocional orgânico. O Antônio Matheus... Ok? Então, um ponto negativo aí para essa expressão de surpresa. Ponto negativo nesse seu cabelinho, né? Pelo amor de Deus. Outro fator interessante é que essa expressão aí de surpresa... Parecendo o menino da Panko. Sabe a marca de pão? Panko. De surpresa, essa emoção não é sucedida diretamente, né, sequencialmente por outra emoção. Conforme já foi observado aqui em vários outros vídeos e também já foi citado no livro Emotions Revealed e também no livro Telling Lies, a emoção de surpresa é a que tem a duração mais curta, porque ela é uma emoção sem qualificação, é uma emoção neutra. Logo em sequência, é muito comum, quase que 100% das vezes, que uma outra expressão emocional apareça. Por exemplo, surpresa, raiva, surpresa, medo. Nesse momento a gente não consegue observar isso no Matheus, não, cara. Faz surpresa e volta pra cara na face neutra. O Antônio Matheus... Ok? Menos um ponto para essa expressão de surpresa, porque o... Pouco provável, realmente. Bem pouquíssimo provável, né? A pessoa vai lá... estou surpreso. E volta pro normal. Pouquíssimo provável, né? Geralmente você se surpreende e depois você tem um comportamento emocional derivado, felicidade, raiva, medo, enfim. Porque o sequencial ali que eu tô dizendo não é questão de 2, 3, 4 segundos, que é o que demora da surpresa para aquele sorriso que ele faz. Coisa de milissegundos. A velocidade de uma expressão de surpresa para se transformar em outra emoção é de no máximo 1 segundo. Por último, a gente tem essa vocalização dele aqui muito fina, né? Que ele fala... É o quê? Como a gente pode ver na tabela de pesquisas do protocolo SCANS, quando a gente tem uma fabricação emocional da surpresa, o comportamento vocal que mais ocorre é um ponto de intensidade no aumento do tom vocal e não há registro suficiente de aumento de volume. Como a gente tem apenas um ponto de intensidade, seria algo um pouco mais diferente, né? Uma escala um pouco acima da nossa voz normal. Então, por exemplo, se eu estiver surpreso, eu tenho essa voz nesse tom, eu falaria, é o quê? Hã? E não, é o quê? Como vocês podem ver, esse tipo de comportamento vocal é mais comum na raiva e no medo, segundo a tabelinha de pesquisas aqui do protocolo SCANS. Mas antes de chegar nisso tudo, nessa expressão, né? Vamos entender ali, vamos dar uma olhada em todo o contexto ali da situação. Primeiro ponto, antes dele começar a buscar os papéis ali do sorteio, a gente deve observar que ele estava de relógio. Um relógio pode ser um objeto normal, mas dado um contexto numa combinação de vários outros sinais, ele pode sim ser um compartimento para esconder um bilhete ou qualquer outra coisa. Tenha em vista os mentalistas, né, ilusionistas que fazem uso de relógios, bolsos, boné para guardar as coisas ali, os itens dos truques de mágica deles. Também é interessante mencionar que quando vai começar o sorteio ali, um pouquinho antes está tendo um comercial, ou seja, a câmera não está filmando ele, como se as pessoas, né, o público que está vendo ele por meio da câmera, estivessem de olhos fechados. Isso na mágica é chamado de misdirection, é quando eu pego a atenção do público e coloco ali em outra coisa, uma colher, uma coisa vermelha se mexendo, um outro estímulo, e aqui eu faço minha mágica. É isso que eu ia falar, né? Não é bem olhos fechados, né? Misdirection é você jogar a atenção para outro lado, na verdade. Então, perceba que a hora que o rapaz vai tirar ali, que ele vai mexer, enfim, que ele vai tirar o papel, é bem na hora que a câmera corta para outro lado, né? A câmera tá mostrando alguma outra coisa, tá mostrando acho que é uma propaganda, então daria tempo do rapaz ali naquele momento se preparar, porque ninguém tá olhando para ele e muito menos a câmera estaria focando nele. Ele poderia tá se preparando para para já deixar o papelzinho com o nome dele separado no relógio ou tirar do relógio, enfim, né? Comercial rolando, eu poderia ter tempo suficiente para pegar um pedaço de papel e passar para minha outra mão. Acabei de falar. Então ali volta o comercial e o que a gente consegue ver na mão dele? Exatamente, uma movimentação incongruente. Você comparar com a mão... É estranho mesmo, cara. Ele tá aqui, né? Vai ter o sorteio daqui a pouco. Ele tá com as mãos dele estão aqui, né? E aqui tá o relógio. Aí, beleza, corta pro comercial, a hora que volta ele começa assim, né? Ó.
vai com uma mão aberta e outra meio fechada. Parece muito que ele pegou um negócio e tá indo lá realizar o sorteio, né? Mas parece que o nome já tava na mão, meio esquisito. A mão dele, exatamente, uma movimentação incongruente. Se você comparar com a mão da apresentadora, né, ela tá indo ali descer para pegar os papéis. Então a mão dela, as duas mãos estão separadas, certo? Paralelas e estão descendo ao mesmo tempo, abertas para pegar os papéis. O que a gente consegue ver nesse participante então? Primeiro ponto, uma mão vai muito próxima da outra e faz um gesto como se desse a entender que está passando alguma coisa de uma mão para outra. É até interessante observar que as mãos estão juntas. Como que ele vai pegar papel com a mão junta assim? Não faz sentido. Isso é um gesto incongruente. Mais um ponto que poderia dizer ali que teve, né, realmente uma passagem de algum objeto, algum bilhete, não sei. Uma mão dele fica mais fechada e a outra vai aberta, ou seja, elas não descem com a abertura igual, porque essa mão estaria fechada. Se tivesse alguma coisa aqui dentro, faria sentido. Se eu vou pegar coisas, não faz sentido eu pegar coisas com a mão assim. Também é interessante observar que as mãos não descem paralelas. Essa outra mão desce um pouquinho depois do que a primeira mão que está aberta. Se eu estivesse ajeitando um papel aqui dentro, ia dar um delay de tempo ali para ninguém ver enquanto eu estou descendo o outro braço. Então, durante o momento do sorteio, de fato, onde ele está jogando os papéis, pegando vários papéis ali, o que a gente consegue observar? Vamos lá, Matheus. Vamos sortear? Primeiro que ele está procurando os papéis com uma abertura de mão diferente, certo? Ali a gente consegue observar que uma mão dele fica fechada e a outra aberta procurando papéis. Novamente, é uma abertura estranha. E mesmo nas duas vezes que ele pega e joga um montão de papel, ainda em uma das mãos a gente consegue ver que tem uma folha de papel que nunca sai dali. Desde a primeira... Nossa, não lembrava disso aí mesmo. Fica ali nessa posição, inclusive é a própria posição que vocês conseguem ver ali no final, depois que ele vai pegar o papel para outra mão, já tá nessa posição desde o começo, ali, desde a primeira vez que ele jogou todos. Então por que ele estava jogando os outros papéis se ele já tinha deixado esse aqui preso desde a primeira rodada, a hora que ele abaixou a mão? Também não faria sentido, né? Pensa que eu abaixei para pegar vários papéis, segurei um e eu fiquei jogando um monte de papel enquanto eu seguro esse aqui. Sim. Qual o sentido? E por fim, a hora que ele joga os papéis, a gente consegue observar ali que ele traz esse papel virado para cima para ele. E aí a gente pode supor que houve um facial checking, que é quando eu quero olhar para confirmar uma informação. O vídeo está muito ruim, mas a gente consegue observar ali contrações aqui na região zigomática, deixando o lábio em arco, né, com a barriga para baixo, em forma. Sim, principalmente pelo canto aqui, ó. Isso aqui é uma ação do zigomático. Quando a gente sorri, né, acionando o zigomático maior, a gente acaba causando esse enrugamento. A linha da boca se estica, né, em diagonal para cima. Então a gente consegue ver que fica um enrugamento em diagonal em direção à maçã do rosto, em direção às bochechas. Então, basicamente isso aqui. Que é exatamente esse enrugamento que está aparecendo aqui, ó. Forma de um pseudo sorriso, que poderia ser uma microexpressão de felicidade, certo? Se eu não sei quem é que tá ganhando, porque eu ficaria feliz em ler um nome num bilhete, seguida de uma... Realmente, esquisito, né? O cara vai lá, pega o bilhete, olha... Por que ele demonstraria um micro sorriso de felicidade? De uma microexpressão de medo, essa sim é bem nítida, a gente consegue ver a tensão muscular aqui na região. Em 8 pixels, sim, dá pra ver sim. Principalmente pelo tensionamento aqui, ó, esse cantinho aqui dos cantos dos lábios é a ação dos risórios e esse enrugamento adjacente aqui é a musculatura por trás dos risórios, é justamente esse músculo aqui, ó. Região aqui dos risórios e também na região da testa, principalmente na musculatura frontalis. E na sequência, com as mãos trêmulas, ele vira a parte de cima do bilhete para baixo. Mais uma vez, um gesto incongruente. Tanto faz, cara, eu peguei um bilhete a esmo, eu não sei quem é que ganhou. Perfeito, pessoal. Parece esquisito. Parece, então, né, dá a entender, enfim, parece que realmente ele já sabia quem que estava no bilhete. E aí ele vai sortear o próprio nome dele, né? Ela tem uma expressão primeiro, a expressão se desfaz e depois ela começa a verbalização dela. Não vai dizer que é Silva Matos, não, pelo amor de Deus. É você! E o último ponto curioso... A expressão da apresentadora, né? Parece que teve uma questão aí, né? Parece que o rapazinho... Nossa, ele tirou o nome dele por pura sorte, por pura cagada. Não. Parece que tem alguma coisa ali envolvida, né? E aí o pessoal fala muito se eu fui processado pelo SBT, por alguém, enfim. Esse vídeo tem mais de 10 milhões de visualizações. E o SBT me respondeu na época. Tá? Eu vou ler para vocês aqui a resposta do SBT. Bom, então como vocês podem ver aí, né, uma matéria do site na telinha, né? Vitor termina o vídeo afirmando que houve vários momentos estranhos, gestos incongruentes e tal. Essa matéria falou da minha análise na época e o SBT respondeu, olha aí, ó. Na telinha entrou em contato com o SBT sobre a análise do especialista
que respondeu nominalmente, ó. O SBT respeita a interpretação de Vitor Santos, porém, no momento que aconteceu o sorteio, a direção e produção do programa verificaram as imagens para comprovar a veracidade do acontecido e constatou-se que foi pura coincidência. Então tá aí a resposta do SBT. O pessoal achando que o SBT tinha me xingado, me processado. Eu recebo mensagem até hoje. Tomara que o SBT ganhe o processo. Que processo? Isso nunca aconteceu, pessoal. Tá certo? Então, a resposta foi essa aí. Na época mesmo aconteceu, tá? O SBT emitiu essa resposta, respeitando a minha análise. Que como vocês viram, né? A gente não faz vídeo ofendendo ninguém. Nunca foi hábito do Metaforando xingar, taxar os outros, é mentiroso mesmo, é sem vergonha, é desgraçado, desonesto e tal. A gente nunca teve essa linguagem que hoje é uma estética tosca, né, no YouTube. Tem uns canaizinhos aí que misturam militância política com xingamento, com ofensa, com pouca pesquisa. É um pessoal realmente desprovido de intelecto, um pessoal cujas maiores conquistas no passado foi bater em judeu na época de escola. Esse tipo de pessoa não tem relevância alguma, né? E a gente que faz um serviço sério, um trabalho certo, tem uma responsabilidade pela comunicação, pela forma que a gente comunica uma situação, mesmo quando aquele nosso vídeo ele tem uma comunicação que o conteúdo dele acaba não sendo um conteúdo que favoreça, né? Como esse, por exemplo, esse vídeo não é um vídeo que favorece o SBT, né? Na época o pessoal falava, o SBT foi tapeado e tal. Ainda assim, né, com o cuidado que eu falo, apresentando as evidências da forma que eu faço, tá aí a resposta, né? O pessoal trata a gente com respeito de volta, né? Então é só você saber comentar, saber falar, né? Não ser um imbecil completo, enfim. Ter um histórico onde seu passado foi estudando e não agredindo judeu na sua escola, enfim. Basta você ser uma pessoa decente que as pessoas vão te responder com a devida decência. Mas é isso aí então, pessoal, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse quadro novo. Comente aqui a sua opinião, quais outros vídeos do canal você quer ver sendo reanalisados, revistos, enfim. Comente aí, vai ser um prazer trazer essas análises para vocês e comentar os pontos das análises que a gente já fez aqui, tá certo? Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço, a gente se vê por aí. Valeu!